Caros irmãos, caras irmãs do Grupo São Jerônimo, graça e paz. Hoje estamos já no mês da Bíblia, enfim, já passaram 10 dias, hoje é dia 10 de setembro, e estamos na 23ª semana do Tempo Comum, na quarta-feira. Hoje nós queremos refletir sobre aquilo que geralmente nós concebemos como o sermão da planície, no Evangelho de Lucas, para diferenciar o mesmo, ou paralelo de alguma forma com o Sermão da Montanha de São Mateus. O Evangelho de Lucas possui um caminho próprio. Ele escreve para gentios cristãos, na sua grande extra maioria. E, portanto, tudo aquilo que dentro do Sermão da Montanha de Mateus, ele acaba omitindo para que o seu público possa entender o Evangelho e a mensagem de Jesus. E nós temos no Evangelho de Mateus, aliás de Lucas, portanto, não 9 bem-aventuranças, mas apenas 4 bem-aventuranças, e 4, podemos dizer assim, profeticamente, um certo julgamento ou uma ameaça que Deus faz a algumas classes de pessoas. Portanto, iniciamos com o Evangelho naquilo que é o mais importante, que são as bem-aventuranças, ou seja, os macarismos, ou mesmo traduzimos por felizes. Então, Jesus diz, são felizes quem? 4 classes de pessoas: os pobres, os que têm fome, os que choram e os que são perseguidos. Portanto, aqueles pobres que nós temos aqui, felizes os pobres, porque deles é o reino de Deus. Vejam que a segunda parte está no presente. Não é uma apologia à pobreza para manter as estruturas do nosso mundo, mas quer dizer de que Deus realmente está presente, ou melhor dizendo, é Ele quem se empenha em favor dos pobres, para que a justiça, que é um valor do reino, possa realmente acontecer no nosso meio. A justiça social, a justiça também em termos de relações mais sadias, relações, enfim, mais equitativas e não relações que subjugam as pessoas. Depois Jesus vai falar, felizes vós os que tendes fome, porque sereis saciados. Vejam que a segunda parte está no futuro, pertence ao reino, ou seja, nós hoje vivemos numa sociedade que, enfim, passa por grandes necessidades. Se calcula hoje que cerca de 800 mil pessoas no mundo passam fome, ou seja, são realmente miseráveis, não têm o que comer. Para nós cristãos, isso não deveria nos anestesiar. Pena que nós já estamos quase que tratando esta questão como sendo uma questão normal. Vemos pelos meios de comunicação, por exemplo, lá na faixa de Gaza, vemos aquelas crianças, aquelas pessoas, aqueles idosos sendo massacrados por uma certa ideologia que quer tomar para si aquilo que é do povo palestino. O povo, claro que resiste até porque é sua terra, é aonde eles nasceram, onde sobreviveram, aonde construíram a sua própria vida. E, portanto, Jesus diria, eu estou do lado deles, ou melhor dizendo, Jesus se empenha para estar do lado desta gente, lhe dando esperança
de dias melhores, dando-lhes esperança de um futuro mais digno e mais justo. E é isso que nós cristãos também, ao menos em termos espirituais, se não materiais, mas ao menos em termos espirituais, devemos estar solidários com essas pessoas. Vejam a guerra, por exemplo, entre a Rússia e a Ucrânia. Quantas pessoas que não são mutiladas, quantas casas não destruídas, quantos campos produtivos não destruídos. Portanto, a fome, ao meu parecer, aqui no texto tem uma concretude, tanto a pobreza como a fome. Por isso Jesus diz: felizes vós na outra que chorais, porque havereis de rir, ou seja, o lamento, o choro real dessas pessoas. Traz ao nosso coração, deve trazer ao menos o nosso coração um gesto de compaixão, mas não de dó, de uma compaixão, ou seja, que mexa com o nosso interior, com as entranhas da nossa própria vida, buscando assim nos sensibilizar de que o Evangelho é sim vida com Deus, é oração, é vida mística, é esta união, mas ela também deve lutar por um mundo melhor. Não devemos ficar anestesiados pelo choro dessas pessoas. Jesus promete a eles a felicidade. Num dia posterior, nós sabemos que aquilo que é de Deus e Deus age no mundo, Deus age na história, Deus está ao lado das pessoas mais pobres e oprimidas e aquelas que choram a sua dor. E a gente sabe que nem tudo é automático, porque também Deus respeita a história, a liberdade, mas é fato que Ele se empenha em favor de. Por isso, mesmo quando um cristão, esses dias eu estava vendo pessoas, não só aqueles que estão lá morando na faixa de Gaza ou nesse território palestinense, mas muitos médicos são também mortos, muitos cristãos são banidos. Há uma grande perseguição também em alguns lugares, pelo fato de a pessoa proferir a sua fé no Evangelho que liberta, no Evangelho que retira certas estruturas já, vamos dizer assim, já consolidadas de pecado. Pecado entendido enquanto injustiça, enquanto sistema, enquanto realidade que se impõe perante as pessoas. E Jesus diz que o nome deles estará escrito no reino, inscrito, no reino dos céus. Por isso, no 23, alegrai-vos naquele dia, exultai, porque no céu será grande a vossa recompensa, pois do mesmo modo seus pais tratavam os profetas. Vemos no profetismo, que não era propriamente uma instituição, mas era uma escolha carismática. Quem sabe hoje falte pessoas também da igreja que sejam profetas. Todos nós temos, creio que, saudades também do Papa Francisco. Temos a grande alegria de acolher o Papa Leão XIV, mas isso não retira a sua voz profética do Papa Leão XIV. Mas o Papa Francisco, quando ele, de forma bastante clara, denunciava esse tipo de injustiça e dava esperança, a esperança que não decepciona. Vemos um desenho deste ano, ou no ícone deste ano do mês da Bíblia,
A âncora, devemos estar ancorados na esperança, ancorados em Cristo, ancorados no seu amor. E, portanto, a segunda parte são o que nós chamamos das ameaças aos ricos, aos que agora estão saciados, aos que riem, aos que são elogiados por todos. E aqui, para dar um apanhado para o vídeo não ficar muito longo, são aquelas pessoas que passam da autossuficiência, do seu bem-estar, do seu acúmulo e, enfim, daquilo que na vida talvez tenha sido muito mais fácil, muito mais cômodo, e ignoram completamente a realidade de quem vive à margem da sociedade ou à margem dessas realidades. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, Deus nos abençoe. Meditemos essas bem-aventuranças de Lucas, que dirigiu aos discípulos de outrora e hoje dirige a nós, que somos os discípulos do agora, ou seja, de que a história pertence, claro, a Deus em primeiro lugar, mas de que Ele suscite em nós esta sensibilidade e suscite, sobretudo nas lideranças mundiais, uma sensibilidade maior, cheia de misericórdia, de amor e de proximidade e, sobretudo, de justiça para com essas pessoas. Deus nos abençoe e nos conceda viver o seu Evangelho, a nunca deixar de crer nestas palavras que sempre são libertadoras. Amém. A vocês todos. Muito obrigado.